Meditação em Salmos 50. A graça e a paz de Jesus Cristo. Seja muito bem-vindo a este canal que compartilha leituras, estudos, meditações e reflexões com base nos capítulos da Bíblia. Salmos 50 nos diz: O Deus poderoso, o Senhor, falou e chamou a terra, desde o nascimento do sol até ao seu ocaso. Desde Sião, a perfeição da formosura, resplandeceu Deus. Nesses dois primeiros versículos, Deus poderoso, o Senhor dos céus e da terra, está dizendo que Ele falou sobre a terra desde o nascimento do sol até o pôr do sol. E Ele falou desde Sião. Sião é uma forma de se referir a Jerusalém, porque o Monte Sião fica em Jerusalém. Então, desde Jerusalém, desde a minha terra, desde o lugar em que eu moro, porque Deus aqui estava se referindo a Jerusalém como o lugar da sua morada na terra. Mas nós temos que interpretar o desde Sião como desde os céus, desde o lugar onde Deus habita, a perfeição da formosura, resplandeceu Deus. Deus, ele resplandece desde os céus, onde ele mora, e desde Sião, que é o lugar onde ele fez um pacto e uma aliança com o povo de Israel para se comunicar com toda a humanidade. Então, o Senhor, desde o seu lugar santo, revelou a sua perfeição, a perfeição da sua formosura. Versículo 3: Virá o nosso Deus, e não se calará. Adiante dele um fogo irá consumindo, e haverá grande tormenta ao redor dele. Esse versículo 3 está nos falando que Deus sempre visita a terra de tempos em tempos para realizar justiça. E haverá um dia em que ele virá. Virá o nosso Deus e não se calará. Virá adiante dele um fogo que irá consumindo. E quando esse dia chegar, haverá grande tormenta ao redor dele, ao redor desse dia. Do alto chamará os céus e a terra para julgar o seu povo. Deus, nesse dia, em que for o dia em que ele voltar para realizar o juízo final, ele convocará todos os que estão nos céus e todos os que estão sobre a terra, para que seja realizado o julgamento do seu povo. Versículo 5: Congregai os meus santos, ou seja, ajuntem os meus filhos, aqueles que seguem o meu nome, aqueles que fizeram comigo um concerto com sacrifícios. Deus mandará reunir todos aqueles que fizeram aliança com ele, com sacrifícios. Quais são os sacrifícios que aqueles que fazem concerto e aliança com Deus fazem todos os dias? São os sacrifícios de não se contaminar com o pecado, de não se reunirem com a bebedice, com a prostituição, com a pornografia, com a lascívia, com o adultério, com a mentira, com a corrupção, com o suborno, com a ira, com a falta de perdão, com a mágoa, com a preguiça, com a procrastinação, com o hábito de falar mal a respeito dos outros, agindo com maledicência, com difamação,
que são palavras faladas contra o próximo, com a injúria, que são palavras que humilham o próximo para reduzi-lo a uma situação de vergonha, com a calúnia, que são as palavras que imputam crimes que nós sabemos que as pessoas não praticaram para diminuí-las e derrotá-las, humilhá-las de maneira pública. Todas essas coisas e todas as outras, com a reclamação, com o vitimismo, dizermos que Deus não está olhando para nós, dizendo que Deus é um ser malvado que não atende aquilo que pedimos. Todas essas pessoas, os adúlteros, os efeminados, os roubadores, os ladrões, os mentirosos, os feiticeiros, que entregaram a sua vida em honra e adoração a outros deuses, ou até mesmo ao próprio diabo, oferecendo as suas vidas em sacrifício a outros deuses que não o Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra. Então, no versículo 5, quando diz: congregai os meus santos. Quem são os santos? Aqueles que fizeram comigo um concerto, uma aliança com sacrifícios. Fizeram um concerto de honrar e seguir a Deus e cumpriram essa aliança fazendo sacrifícios, deixando toda sorte de pecados, vícios, erros, se esforçando dia após dia para praticarem as boas obras. Reúnam os meus santos, aqueles que fizeram comigo uma aliança com sacrifícios. Versículo 6: e os céus anunciarão a sua justiça, pois Deus mesmo é o juiz. Ou seja, e os céus, quando realizarem o julgamento dos seus santos, proclamarão, anunciarão: sim, esses são os justos. Por quê? Porque quem julga nos céus é o próprio Deus. Deus mesmo é o juiz. E como Deus conhece todas as coisas e é Ele mesmo que é o juiz, os céus proclamarão a justiça de Deus. Selá significa pausa. Selá é uma palavra que significa que existe um silêncio por alguns minutos. Porque o livro de Salmos vem da palavra Terrilim, no hebraico, que significa louvores. Assim como quando nós cantamos algumas músicas, existe aquele momento em que existe pausa, em que existe aquele momento em que ficam só os instrumentos musicais tocando. Nos Salmos, da mesma forma, o povo cantava esses salmos, e quando tem selá, significa que aqui eles cantavam do versículo 1 até o versículo 6, e aqui tinha uma pausa. E a pausa, ela é colocada num ponto para a reflexão. Então aqui vem um ponto para a reflexão. Como você tem seguido a sua aliança com Deus? Ela é uma aliança com sacrifícios? Ou ela é uma aliança sem valor? Um casal, quando um dos dois ou os dois não honra o seu cônjuge e age com infidelidade, mostra que não tem aliança nenhuma. Pessoas que frequentam a igreja todos os dias, que fazem votos, que ofertam muito dinheiro, que fazem muitas ações sociais, mas que não cumprem todos os sacrifícios, estão com a aliança quebrada com Deus. É tempo de meditar, é tempo de refletir, porque o versículo 6 nos diz: os céus anunciarão
a sua justiça. A sua justiça aqui está falando a respeito da justiça de Deus. Deus revelará a sua justiça. Os céus anunciarão a sua justiça. Você pode até fazer coisas em oculto, você pode parecer correto, honesto, verdadeiro, certo, fiel, mas tudo aquilo que fazemos não se esconde diante da grandeza e dos olhos de Deus. E Deus mesmo é o juiz. Selá, ou seja, dá uma parada e pensa um pouco sobre a sua aliança com Deus. Versículo 7. Ouve, povo meu, e eu falarei. Ó Israel, e eu, Deus, o teu Deus, protestarei contra ti. Quando o verso 7 fala Israel, Israel era, nesse contexto do Salmo 50, o povo de Israel. Mas hoje, quando nós lemos esses versículos 7, quando fala ó Israel, são todos aqueles que seguem a Deus. Todos aqueles que seguem a Deus fazem parte do Israel de Deus, porque Israel é o povo de Deus. Então, ouve, povo meu, e eu falarei, ó Israel, e eu, Deus, o teu Deus, protestarei contra ti. Aqui, Deus está protestando contra o seu povo, dizendo para o seu povo que ele sabe todas as coisas que cada um faz. E ele fala no verso 8: não te repreenderei pelos teus sacrifícios ou holocaustos de contínuo perante mim. Da tua casa não tirarei bezerro nem bodes dos teus currais, porque meu é todo animal da selva e as alimárias sobre milhares de montanhas. Conheço todas as aves dos montes, e minhas são todas as feras do campo. Se eu tivesse fome, não to diria, pois meu é o mundo e a sua plenitude. Lá no Salmo 24, no versículo 1, Deus fala isso. Do Senhor são os céus e a terra, e todos os homens e os animais que nela habitam. Versículo 13. Comerei eu carne de touros, ou beberei sangue de bodes? Oferece a Deus sacrifício de louvor e paga ao Altíssimo os teus votos e invoca-me no dia da angústia. Eu te livrarei e tu me glorificarás. Mas ao ímpio diz Deus: que tens tu que recitar os meus estatutos e que tomar o meu concerto na tua boca, pois aborreces a correção e lanças as minhas palavras para detrás de ti? Aqui está um texto em que Deus, no versículo 7 até o versículo 13, o Senhor fala que eu vou protestar contra o meu povo, eu vou protestar contra Israel, eu não vou corrigi-los pelo fato de oferecerem os sacrifícios para mim. Nesse tempo em que esse salmo foi escrito, o povo oferecia sacrifícios de animais que eram queimados, e o sangue desses animais servia para perdão dos pecados antes da vinda de Jesus. Quando Jesus veio, ele se tornou o sacrifício perfeito por toda a humanidade. E se tornou desnecessária a queima desses animais. Mas Deus está dizendo para o povo assim: não vou corrigir vocês pelo fato de vocês me oferecerem os holocaustos, os sacrifícios dos animais, porque tudo isso está certo. Deus não vai corrigir
aquilo que está certo, mas ele vai corrigir aquilo que está errado. Então ele começa a falar que vocês oferecem os sacrifícios e nesse ponto está tudo bem, versículo 8. E eu não vou tomar bezerro e nem bode dos teus currais, porque meu é todo animal da selva e as alimárias sobre milhares de montanhas. Deus começa a dizer aqui que ele é dono de tudo que existe na terra. Ele é dono dos animais, ele é dono das aves. Se Deus tivesse fome, Deus fala no versículo 12 que ele não precisaria pedir nada para nós. Como ele é o dono de tudo, se um dia Deus quiser se alimentar de alguma coisa, ele toma diretamente da terra. Ele não depende e não precisa de nós. Somos nós que precisamos dele. Somos nós que somos criaturas dele. Somos nós que, na realidade, precisamos honrar a ele, porque ele é o dono de tudo. E é isso que Deus está falando aqui, porque o povo de Israel, nesse tempo, oferecia os sacrifícios e pensava: já oferecemos o sacrifício a Deus e agora podemos fazer tudo o que quisermos. E Deus aqui vem para dizer: as coisas não são assim. Vocês oferecem os animais como se com isso vocês pudessem fazer tudo o que vocês querem. Não vou repreendê-los por oferecerem os animais. Isso está certo. Quando vocês oferecem os animais continuamente, estão honrando a mim. Mas eu quero protestar. Deus falando com o povo. Eu quero mostrar que existe algo que vai além disso. Que na verdade eu sou o dono de tudo. Que na verdade eu não preciso que vocês peguem um animal do curral de vocês e ofereçam para mim, pensando que eu tenho fome, que eu preciso comer esses animais que são queimados, que eu preciso beber o sangue desses animais porque eu não preciso de nada disso. E se um dia eu precisasse, eu sou o dono de tudo. Eu poderia pegar um animal, poderia pegar uma ave, porque eu sei tudo o que existe. Quando Deus fala isso, ele está dizendo: tem coisas que vocês nem sabem que existe na terra, mas eu sou Deus e eu conheço. E agora, no versículo 13, ele faz essa pergunta: comerei eu carne de touros ou beberei sangue de bodes? A partir do versículo 14, Deus começa a dizer o que ele realmente quer de nós. Ele fala assim: oferece a Deus sacrifício de louvor e paga ao Altíssimo os teus votos. O que é um sacrifício de louvor? O sacrifício de louvor é justamente o que nós falamos um pouco atrás. Vencer a preguiça, porque eu tenho aquela vontade de ficar com os braços cruzados, não fazer o que eu devo fazer. Mas eu vou contra a minha vontade e digo: eu preciso cumprir essas tarefas. Eu preciso estudar, trabalhar, cuidar da minha vida, de tal maneira que eu prospere, de tal maneira que eu aprenda novas coisas, de tal maneira que eu honre e louve a Deus, mostrando que a minha vida realmente é uma vida com propósito e que as pessoas possam ver em mim que Deus está comigo, que Deus é comigo. Sacrifícios de louvor. Vencer lascívia, malícia, prostituição, pornografia, adultério, bebedices, glutonaria. A incapacidade de vencer
o desejo excessivo por comida. Que louvor existe a Deus em um povo que anda com ansiedade, comendo além do que é necessário. Porventura, as pessoas do mundo não fazem isso? Olhando para cristãos que estão dependentes de medicamentos antidepressivos, de ansiolíticos, como poderão dar glória a Deus? Como um cristão pode dizer que confia em Deus se entrega à glutonaria, se entrega ao consumismo, se tem as suas finanças desordenadas porque não administra bem os seus recursos financeiros e mostra para o ímpio que, na verdade, o Deus que ele serve é um Deus que não faz diferença nenhuma. Então, no versículo 14, oferece a Deus sacrifício de louvor. Vença a glutonaria, a bebedice, os pecados sexuais, os pecados da língua, calúnia, mentira, difamação, fofoca, os pecados do consumismo, querer ostentar e comprar além daquilo que é necessário. Todas essas coisas são sacrifícios que a carne deseja, a carne cobiça, a carne inveja, mas aquele que oferece o sacrifício de louvor contempla a sua vida e sacrifica. Eu não preciso disso agora. Eu não vou me envolver em nenhum pecado sexual. Eu não vou entregar a minha língua para cometer pecados da língua. Eu não vou entregar os meus olhos para ver, cobiçar e invejar o que eu não preciso. Oferece a Deus sacrifício de louvor e paga ao Altíssimo os teus votos. Quais são os votos que todos os que vêm até Deus fazem? O de que serão fiéis a Ele, o de que obedecerão os seus estatutos, os seus mandamentos e que entregarão as suas vidas para serem sacrifício vivo para Deus, para dedicar a própria vida para proclamar o reino de Deus. Quantos dizem que estão com Deus e usam as redes sociais para divulgar coisas da sua vida, muitas vezes para vomitar. Estou triste. Tive um problema no meu casamento. Estou agora quebrado. Estou com ansiedade. E quando verbalizam essas frases nas redes sociais, quando deveriam colocar as suas questões diante do Senhor, estão revelando para o mundo um Deus que não pode, um Deus que não responde, um Deus que é fraco, quando na verdade estão se esquecendo de pagar os seus votos. O voto de que confiariam em Deus. Provérbios 16:3. Confia ao Senhor as tuas obras e os teus pensamentos serão estabelecidos. Se confiamos a Deus a nossa vida na sua integralidade, Deus estabelece os nossos pensamentos e orienta o que fazer a cada passo. Sendo dono da sabedoria, não tem como ser derrotado e vencido. Mas muitos estão desonrando a Deus, não estão pagando os seus votos. Quando aceitamos a Cristo, fizemos um voto de andarmos na obediência, em oração, colocando a nossa vida de maneira completa em corpo, alma e espírito ao Senhor. Na verdade, o melhor é entregarmos o nosso espírito ao Senhor,
Porque o nosso espírito, quando está conectado com o Espírito Santo, governa a nossa alma, que é o centro dos nossos desejos, das nossas vontades, das nossas emoções, dos nossos pensamentos. E quando a nossa alma está conectada com o nosso espírito, que está conectado com o Espírito Santo, o nosso corpo tem que obedecer e executar aquilo que vai no nosso pensamento, aquilo que vai na nossa alma. Ligue o teu espírito hoje com Deus e diga: Espírito Santo, conecta com o meu espírito. Que o meu espírito esteja conectado com o Espírito Santo para governar sobre a minha alma, sobre os meus pensamentos, as minhas emoções, os meus desejos, as minhas vontades, para que eu reine sobre o que o meu corpo faz. O meu corpo não vai mais ser preguiçoso, não vai mais ser consumista, não vai mais carregar inveja nos olhos e não vai mais ter cobiça e nem palavras de maldição e de fofoca ou reclamação ou murmuração contra quem quer que seja, mas terá palavras de honra e adoração a Deus. Vamos pagar ao Altíssimo os votos. Quando pagamos os votos a Deus, fazemos o que nos comprometemos. Vem o versículo 15. E invoca-me no dia da angústia. Primeiro, oferece a Deus sacrifício de louvor e paga ao Altíssimo os teus votos. E então invoca-me no dia da angústia. Eu te livrarei e tu me glorificarás. Aquele que é fiel quando invoca ao Senhor no dia da angústia será atendido. O Senhor está dizendo no versículo 15: Invoca-me, aquele que oferece o sacrifício de louvor, que paga o que tem que ser feito, que obedece, que realiza, que trabalha, que fala palavras boas, que honra o seu próximo, honra a Deus, que é fiel nas ofertas, nos dízimos, que cumpre o voto, fazendo a administração do recurso. Quando ele invoca a Deus no dia da angústia, o Senhor livrará e tu me glorificarás. Versículo 16. Porém, mas ao ímpio, diz Deus, o ímpio é aquele que não é aquele que está fora da igreja. Tem muitas pessoas que estão dentro da igreja e que são ímpios. O ímpio é aquele que faz o que é errado. Então é possível que alguém tenha aceitado a Jesus, esteja batizado e esteja agindo como ímpio. Para aquele que age como ímpio, ao ímpio diz Deus: que tens tu que recitar os meus estatutos e que tomar o meu conserto na tua boca? Pois aborreces a correção e lanças as minhas palavras para detrás de ti? Deus está fazendo uma pergunta. Por que você fala a respeito do meu nome? Por que você fala? O sangue de Jesus tem poder. Deus está comigo. Deus vai me ajudar. Por que você fala essas palavras? Se você, quando eu corrijo você, coloca para trás tudo que eu falo. Deus está usando pessoas da igreja para dizer a você: larga o adultério, solta a prostituição, larga a bebedice, solta essa droga. Começa a acordar cedo e começa a trabalhar. Começa a se esforçar e a estudar para procurar uma oportunidade, porque para quem quer trabalhar, nunca falta oportunidade. Para de ser preguiçoso. Cuida da tua mulher. Cuida do teu filho.
Cuida da tua vida. Para de falar mal dos outros. Todos os dias, Deus está colocando pessoas falando a respeito da correção. Mas o ímpio fala: deixa eu fazer o que eu quero. Vá cuidar da sua vida. Eu faço o que eu quero. No Salmo 12, está escrito que o ímpio fala: eu falo o que eu quiser. Nós somos donos da nossa língua. As nossas bocas falarão aquilo que quisermos. O ímpio faz isso. E Deus, nos versículos 16 e 17, ele está perguntando: o que eu tenho com você, que é ímpio? Se você não me escuta. Versículo 18: quando vês o ladrão, consentes com ele, e tens a tua parte com adúlteros. Quando o versículo 18 fala quando vês o ladrão, consentes com ele, quando nós votamos em uma pessoa que nós sabemos que praticou corrupção e que agiu como ladrão, quando a gente aperta o dedo na urna eletrônica e vota numa pessoa que comprovadamente é ladrão, nós estamos dizendo: eu concordo com ele. Quando nós sabemos que uma pessoa rouba a Deus, não faz o que precisa ser feito pela família e anda de maneira errada, e nós dizemos: mas ele está certo. Tem mães que concordam com os filhos. Quando eles se envolvem com uma mulher e geram um filho, as mães dizem para o próprio filho: abandona ela, não registra essa criança. Não tem problema, depois você encontra uma boa pessoa, casa e seja feliz. Quando uma mãe dá um conselho desse tipo para o seu filho, ao invés de dizer para ele: você fez esse filho. Se você não quer se casar com ela, você tem o dever de trabalhar e educar esse filho e dar o nome para essa criança, e você precisa ser um pai exemplar. Se você quiser casar com outra mulher, tudo bem, mas você vai assumir a responsabilidade por esse filho. Quando uma mãe fala para o filho que ele não precisa assumir o compromisso com essa criança, ela está compactuando com o ladrão. Ele é um ladrão da dignidade que uma criança que nasceu e que não tem culpa de nada venha viver uma vida sem ter o nome do pai no seu registro, venha viver uma vida com dificuldades. Quem concorda, compactua com isso, apoia aquilo que está errado, quando nós consentimos com ele, e tens a tua parte com adúlteros. Adúlteros não são só os infiéis no relacionamento conjugal. Adúlteros são todos aqueles que não são fiéis nos pactos, nos contratos, nas alianças. Aquele que não observa os estatutos e os mandamentos de Deus é um adúltero com relação a Deus. No versículo 19: soltas a tua boca para o mal, e a tua língua compõe o engano. Deus está falando: a sua boca só fala de fofocas, de mentiras, de reclamações, de vitimismo. Deus não me ajuda, Deus não está me vendo, Deus não me responde. Por que que Deus não responde? Se Deus falou aqui no versículo 14: oferece a Deus sacrifício de louvor e paga ao Altíssimo os teus votos. Versículo 15: e invoca-me no dia da angústia, eu te livrarei e tu me glorificarás. Ele não responde porque no versículo 16 e 17 Deus fala: o que eu tenho com você que é ímpio, que fala do meu nome na tua boca, mas quando eu corrijo, joga para trás todas as minhas correções. Quando você vê o ladrão, você concorda com ele, você tem a tua parte com os adúlteros, e você abre a tua boca para o mal, e a tua língua para o engano. Versículo 20: assentas-te a falar contra teu irmão, falas mal contra o filho
de tua mãe. Pessoas que falam mal do próprio irmão na própria família, que trabalham com desunião. Versículo 21. Estas coisas tens feito, e eu me calei. Pensavas que era como tu, mas eu te arguirei. Ou seja, eu te questionarei, eu te colocarei na parede para perguntar para você aquilo que você faz. E em sua ordem, tudo porei diante dos teus olhos. Deus está falando, quando ele julga, ele vai colocar em ordem. Lembra naquele dia, você fez isso, isso e isso. Lembra daquele outro dia que você fez aquilo e aquilo e aquilo. Ninguém escapa do julgamento de Deus. Versículo 22. Ouvi, pois, isto, vós que vos esqueceis de Deus, para que vos não faça em pedaços, sem haver quem vos livre. Aquele que oferece sacrifício de louvor, me glorificará. E àquele que bem ordena o seu caminho, eu mostrarei a salvação de Deus. Deus termina esse salmo. Quem escreveu esse salmo foi Asaf. Asaf termina esse salmo dizendo: aquele que faz o sacrifício de louvor, que faz aquilo que precisa ser feito, que honra a aliança e o pacto que tem com Deus. Tudo que ele pede, Deus atende e ele glorificará o Senhor. Mas o ímpio, aquele que reclama, que murmura, que não presta atenção na forma como tem a aliança com Deus, esse tem parte com aqueles que fazem o mal. O Salmo 50 começa dizendo que o Deus poderoso, o Senhor, falou e chamou a terra, desde o nascimento do sol até o seu ocaso, desde o nascimento do sol até o poente, durante todo o dia, desde Sião, desde o céu e desde Jerusalém, que é o lugar onde Deus começou a manifestar a sua glória sobre a terra, que é a perfeição da formosura dele. Deus resplandeceu. Ele virá, o nosso Deus, e ele não se calará. Adiante dele vai um fogo que vai consumindo, e haverá grande tormenta ao redor dele. Por que haverá grande tormenta ao redor dele? Porque aqueles que fazem o mal são muitos, e haverá grande tormenta no momento em que o Senhor colocar cada coisa no lugar. No versículo 4 ele fala: do alto chamará os céus e a terra para julgar o seu povo. Congregai os meus santos, aqueles que fizeram comigo uma aliança com sacrifícios, e os céus anunciarão a sua justiça, pois Deus mesmo é o juiz. Aqueles que andam em correção, no dia do juízo, quando Deus convocar o julgamento, os céus vão anunciar aqueles que fizeram a justiça, porque Deus mesmo é o juiz. Ele sabe quem são os que fazem a justiça e quem são os que não fazem a justiça. E com relação aos que não fazem a justiça, como ele disse aqui no versículo 21, estas coisas tens feito, ou seja, coisas erradas, e eu me calei. Pensavas que era como tu, mas eu te questionarei, eu te arguirei. E em sua ordem tudo porei diante dos teus olhos. Haverá o dia do juízo, e no dia do juízo o Senhor, os céus anunciarão a justiça dos justos, e também o próprio Deus colocará em questionamento, em arguição, tudo aquilo que os ímpios praticaram e fizeram de mal, para que ninguém possa dizer, e colocará em ordem tudo diante dos olhos dos próprios ímpios, para que ninguém diga: Deus é injusto. Ele me deu uma paga que eu não merecia. O Senhor é justo. Os céus anunciarão a justiça dos justos, e o próprio Deus arguirá os ímpios, colocando em ordem tudo o que realizaram diante dos seus olhos. E aquele que oferece sacrifício de louvor me glorificará. E aquele que bem ordena o seu caminho, eu mostrarei a salvação de Deus. Deus abençoe a todos. Amém.